E esse preço alto que eles estavam pagando em relação a ver as suas famílias serem mortas, serem assassinadas, os seus bens serem confiscados, serem presos, né, aprisionado, encarcerado, era realmente um preço muito alto a ser pago por crer no cristianismo, por crer no evangelho. Então, imagina você, por exemplo, no caso, as pessoas estavam servindo a Cristo e estavam dispersas, fragilizadas, com medo do regime romano, né? E que perseguia ferozmente. Imagina só quando alguém estava na sua casa, ali naquela pequena cidade, de repente via os soldados romanos se aproximando, invadiam casa sem nenhum mandado de busca e apreensão, digamos assim, e arrastavam as pessoas, aprisionavam, colocavam em carroças, né, para levarem cativos e para serem julgados apenas por seguir o evangelho, apenas por defender uma nova forma de ver a fé ser ativada. Então, os crentes daquela época, né, eram perseguidos por isso, porque acreditavam em um evangelho que na realidade veio com uma linguagem diferente, né, abolindo de certa forma algumas liturgias, algumas cláusulas da lei. Então, por essa causa e por esta razão, na realidade eram perseguidos e arrastados até a morte. Então, esse é o preço alto, né? E por esta razão é que Tiago, conhecendo bem o judaísmo, porque nasceu ali naquela região, porque é um dos mais influentes daqueles que conhecem a lei, e que também, por ser irmão de Jesus, acompanhou toda a trajetória de Jesus e, não obstante, é um dos pilares da igreja antiga ou primitiva, né? Basta saber que quando a gente se fala dos principais, nós estamos falando de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são, de certa forma, a base ali, até dos outros apóstolos ali, são os mais próximos de Jesus. E Tiago, por conseguinte, era irmão ou meio-irmão de Jesus. Então, Tiago realmente viu a perseguição, sentiu a dor de Cristo, de seu irmão, e viu como que as coisas funcionavam. E na realidade ele creu no reino, porque depois de um tempo, quando ele se converte de fato, então os olhos dele se abrem, assim como foi abertos os olhos de Paulo para esta missão, e ele defende com a sua própria vida. Tanto é que ao final da sua vida é morto também, de forma trágica, mas defendendo o evangelho. Então ele traz a este povo com esta carta um alento, uma palavra de esperança, dizendo que mesmo nessas perseguições, que eles se mantivessem firmes, porque com certeza que algo maior viria da parte de Deus, que a recompensa da parte de Deus ela seria imputadas a eles em relação a essa fé que eles tinham no Evangelho. E aqui ele traz aqui, né, alguns fatos, e Tiago ele é enfático quando ele diz a respeito da fé, né, que eu já falei, a fé com as obras. É impossível você ter fé, dizer que tem fé, mas que você não apresente obras, né? E não tem como uma coisa estar ligada à outra, andam de mãos dadas, a fé e as obras. Então aqui ele traz esta palavra a este povo que está disperso por várias cidades, por continentes diferentes e que nos alcança até hoje também. Porque hoje não é diferente daquela época. É claro que digamos que os modus operandi não são os mesmos, mas de qualquer forma há uma pressão sempre do inimigo. Hoje acontece, né, já em vários países também essa perseguição
Nós no Brasil, por exemplo, a perseguição ela se dá de outra forma, né? Mas a perseguição em alguns países são perseguições físicas mesmo, como em vários países da África, em países que é de regime islâmico, por exemplo, é muito forte essa perseguição, a morte, a prisão, as execuções, né? Na Nigéria, por exemplo, hoje bem atualizado, né? Você vai ver na Nigéria que matando pessoas que por causa da palavra de Deus, por ter uma Bíblia em casa, por falar do amor de Deus, pessoas estão sendo mortas na Nigéria, centenas e centenas de pessoas, está hoje a imagem em pleno 2026, essa realidade. Então, Tiago, ele traz na realidade esta questão. E aqui no livro, aqui no capítulo 5, por exemplo, que tá, a qual o título é Tiago, uma carta atual, e diz que ela é realmente atual, né? Está falando, é uma carta que foi escrita lá no primeiro século, nós já estamos no século 21, ou seja, 21 séculos depois, mas ela continua sendo atual, porque aquilo que ele está dizendo para aquele povo acontece hoje também. Hoje nós temos também pessoas que estão, de certa forma, fragilizadas, perseguidas, tanto por perseguições pessoais, perseguições devido a sistemas de governo, a perseguição da intolerância religiosa, por exemplo, e elas hoje continuam sendo perseguidas. E hoje nós também temos essas perseguições, mas nós temos que estar firme neste evangelho, nós precisamos ser apologetas do evangelho, defensores desse evangelho, para que continuamos pregando o evangelho, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estejamos de bem, digamos assim, né, com o Senhor, apresentando, por exemplo, as obras que nós realizamos através da pregação do Evangelho, através de tudo quanto o Senhor nos ordenou. E isso é importante. Tanto é que existiu um hino que diz: posso eu apresentar ao Senhor de mãos vazias? Ou seja, não. Então nós precisamos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições, manter a coerência e pregar o Evangelho. Essa é a nossa função. Então ele diz aqui, aí no capítulo 5, o 5.1 diz: uma carta para os nossos dias. Então essa carta que foi escrita há séculos atrás, mas ela continua sendo uma carta atualizada. É uma carta super atualizada. E aí ele vai dizer aqui no 5.1, dizendo o difícil caminho da cruz. E aqui ele traz, na realidade, uma fala que é importante, principalmente para os dias de hoje. Porque aqui ele vai mostrar que seguir a Cristo é ser crucificado. E que o evangelho é um evangelho de renúncia, de sacrifícios, de batalhas, de lutas, de perseguições. Aqui ele vai mostrar, e ele está dizendo para aquele povo, que o evangelho realmente é isto. É um evangelho que está imbuído dentro de circunstâncias de perseguições, de aflições. O evangelho aqui é um evangelho real. E ele está trazendo aqui, e hoje nós podemos fazer uma analogia deste evangelho da época, das perseguições da época, com o evangelho que está sendo pregado hoje. Porque hoje, ao contrário do que ele disse aqui, que o evangelho é um evangelho de cruz, hoje nós temos, por exemplo, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, um evangelho que a cruz foi deixada de lado, o sacrifício de Cristo foi deixado de lado. Nós temos hoje um evangelho que ele é um evangelho facilitado, um evangelho que muitas cláusulas da sua lei foram tiradas, abolidas. Nós temos, por exemplo, um evangelho que é um evangelho que prega, na realidade, só coisa boa, que só se você aceitar Jesus, se você frequentar a igreja, se você for um dizimista, se você for alguém que esteja envolvido na obra, sua vida é um paraíso. E isso não é verdade. Que pena, né, que as pessoas, na sua grande maioria, não leem Bíblia, mesmo sendo evangélico, sendo crente, não leem Bíblia. Isso é uma estatística, isso é um estudo. Crentes não leem Bíblia. O percentual é baixíssimo, baixíssimo. Não chega a 5% das pessoas que servem a Deus, que são crentes, que leem Bíblia. Então, aqui, na realidade, e vai de encontro àquilo que Oséias escreve: o povo perece porque lhe falta conhecimento. O próprio Jesus vai dizer que errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder que há nela. E ele nos aconselha
dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim. Então aqui ele vai trazer bem claro para a gente o difícil caminho da cruz. E é por isso que tem muita gente, muitas pessoas desistindo de seguir a Cristo. Porque percebem, e quando elas abrem os olhos e percebem que a realidade é outra, e que esse evangelho facilitado, esse evangelho, eu diria, fazendo uma comparação, um evangelho algodão doce, colorido, um evangelho doce, macio, esse evangelho não existe. E as pessoas que entram nessas igrejas, nessas denominações, que pregam esse tipo de evangelho, esse evangelho fraco, rasteiro, genérico, que não transforma, que não muda e que não é verdadeiro, quando elas descobrem que não é bem assim, que eu fui enganada, elas saem da igreja. Porque a igreja, muitas delas têm mentido, têm enganado, não tem sido cristocêntrica. Ela não tem Cristo no centro, mas ela tem sido antropocêntrica. Ela tem colocado o homem no centro, e do homem do centro, o homem no centro, a própria palavra vai dizer que maldito o homem que confia no homem. Hoje, uma igreja cristocêntrica prega o conhecimento do alto. E uma igreja que tem o antropocentrismo como a sua base, ela traz o autoconhecimento. Ou seja, o próprio homem trazendo um conhecimento e tentando resolver as soluções, resolver os problemas desse povo que acredita. E na realidade são falíveis. Então aqui ele traz, realmente, o Tiago traz, e ele vai dizer aqui em toda a sua carta aqui, que há perseguições, que há realmente uma dificuldade, e que as coisas não são fáceis, mas que os crentes daquela época precisam se manter firmes. Inclusive ele vai dizer aqui, na carta de Tiago aqui, sobre ser obediente às leis, né? É uma das coisas que ele traz, que ele diz que é realmente difícil, mas que como cristão nós precisamos manter, na realidade, essa ética, né, para ser diferente do povo secular. E aqui ele traz dizendo também, e aqui pega bastante, a questão do 5.2 aqui no livro aqui, que está, ele diz aqui, aos que querem ensinar. E ele traz aqui, dizendo que a quem é mais dado, mais lhe é cobrado. E ele traz, inclusive, essa questão, por exemplo, de que ninguém queira ser mestre, ou de que ninguém queira ser líder, porque a quem mais é dado, mais lhe é cobrado. Dentro dessa pirâmide, no topo da pirâmide, segundo Tiago, quem está no topo da pirâmide, ele tem que estar preparado em todos os sentidos, tanto no conhecimento, no caso da igreja, no conhecimento, na graça. Ele tem que estar solidificado, embasado, enraizado no Evangelho. Porque, segundo o próprio Jesus vai dizer que o meu reino não é deste mundo. Percebe? Que as leis que regem o reino de Deus não tem nada a ver com as leis que regem o mundo. Aqui, quem está no topo da pirâmide, no reino secular, é aquele que tem todo o poder e que subjuga, é aquele que explora, é aquele que dá ordem de cima para baixo, não interessa a quem vai atingir, ele quer ser servido. Ele vai dizer que ele chegou lá na ponta por mérito próprio, por isso e agora ele precisa de ser recompensado, digamos assim, por essa posição que ele alcançou. Na realidade, e hoje no Brasil é muito fácil a gente entender isso, que dentro principalmente da política, aqueles que sobem e que ocupam as cadeiras principais são os que oprimem o povo. Ou seja, estão no poder para cuidar do povo de uma forma geral, no caso eu estou dizendo de Brasil, né, que os governantes devem governar para o povo, porque o poder emana do povo, o judiciário e todos, mas não, quando chega em cima, que alcança, é o povo que tem que se esforçar, se sacrificar, morrer para dar a eles uma vida, um padrão de vida elevadíssimo, que 99% do povo não tem.
Assim também Tiago está dizendo no reino espiritual, como Jesus disse, que no reino espiritual é diferente. Quando a pessoa alcança as posições mais altas, é ela que tem que estar preparada para servir a massa. Porque uma vez alcançando posições altas, vai ser cobrado muito deles. E que se eles não estiverem preparados, eles não suportarão. E muitos hoje, dentro dessa questão espiritual da igreja, têm visto muitas das vezes a igreja como uma ascensão quase que uma ascensão de carreira. Outros veem como um cabide profissional. E quando chega num certo grau, querem viver conforme alguém que é estrela. E Tiago está dizendo aqui o seguinte, que olha, quem quiser ser mestre, ou quem quiser dentro do reino de Deus, as coisas é diferente. Aqui o maior serve o menor. O próprio Jesus trouxe essa fala dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. E daí um contraste das igrejas, de uma certa forma, de uma grande parte das igrejas de hoje, é que os líderes não querem servir, eles querem ser servidos. Eles querem, eles acham que tem essa prerrogativa de serem servidos. E quando não são servidos, se sentem desonrados, se sentem, de uma certa forma, explorados. E essa não é a realidade. No reino de Deus as coisas são diferentes. O maior serve ao menor. E Tiago traz isso aqui muito bem, ele explora muito bem esta palavra aqui. Apesar de que ele também traz que a questão das pessoas honrarem os seus líderes, né? Honrarem aos seus líderes. Mas isto é uma coisa que precisa de ser conquistada, precisa de se trabalhar juntos, em comum. Porque no reino de Deus, na realidade, não há acepção de pessoas, quem é maior, quem é menor. Aliás, o próprio Cristo vai dizer que aquele que quer ser o maior, falou ali para os seus apóstolos, que se coloque como o menor. Essa é a posição, mas há esse contraste, há essa dificuldade, principalmente no século XXI, das grande maioria das lideranças entender esse princípio. Aqui o menor serve o maior e vai continuar servindo. Aqui, no século XXI, é a lei do mais forte, é a lei do mais poderoso. Então, isso aqui, Tiago traz essa perspectiva e a gente precisa de olhar, né? Então, essa questão daquele que ensina. Aqui vai dizer, eu vou ler aqui para vocês, validando aqui o que eu disse, está escrito aqui no livro. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará pouco açoite. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, ele está dizendo aqui que aquele que é ignorante, que errou, porque era ignorante no sentido de não saber, ele vai, de certa forma, vai ser punido de forma mais branda. Mas aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que entende, aquele que foi qualificado, responderá com muito mais rigor. E isso dentro do reino de Deus não é diferente. Tem muitos líderes, tem muitas pessoas que estão liderando de qualquer forma. E Deus vai deixar acontecer. Porque naquele dia, chegará o dia de acertar as contas. E aí, quem realmente ganhou mais em termos de recompensa, em termos de visibilidade, em termos de autoridade, serão muito mais cobrados que aqueles que não têm. Então, Tiago traz essa perspectiva aqui para que a gente entenda. E outra coisa aqui que ele vai falar aqui, no 5.3 aí, é a falta de amor. E aqui ele traz exatamente uma questão muito importante, que é a questão da falta de amor na prática. Tiago traz aqui, na realidade, uma fala sobre o amor, porque o amor ele se tornou banalizado. Todo mundo ama todo mundo. As pessoas amam coisas, as pessoas amam animais, mas no fritar dos ovos você vai ver que as pessoas não amam pessoas.
Porque é esse amor que é esse amor que viraliza no YouTube, que viraliza nas mídias, é um amor só de fachada. Porque na prática, não existe amor. E isso é uma coisa tão verdadeira, inclusive dentro da igreja, que na realidade é só, na grande parte, teoria. Pregam-se o amor, mas não tem a prática do amor, que é, por exemplo, como a própria Bíblia vai dizer, que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos idosos, dos necessitados. E muitas das vezes isso aqui a gente, nesse século XXI, a gente não vê isso, nem dentro da casa de Deus. Ou seja, as pessoas estão totalmente desprovidas desse sentimento chamado amor. E o próprio Paulo vai escrever, se não estou enganado aqui, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar do amor, que ele vai dizer que você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tiver amor, é tudo em vão. O que ele está dizendo aqui? É que muitas das vezes a motivação que as pessoas hoje faz algo para o próximo não é movido pelo sentimento mais nobre que existe, que é o amor. Ou seja, não é um sentimento que a pessoa traz dentro de si e esse sentimento ele move essa pessoa de uma forma altruísta a fazer algo pelo seu irmão. Muitas das vezes ele faz algo, mas ele está pensando em adquirir algo em troca. Muitas das vezes você vai, hoje por exemplo, nós vemos aí nas redes sociais, alguém vai dar alguma coisa para alguém, para um mendigo, pai, mas tem que fazer a filmagem, para aquela filmagem bombar, para aquele vídeo viralizar. Na realidade, o que ele está dando para aquela pessoa, ali expondo a imagem daquela pessoa, muitas das vezes até o ridículo, na realidade ele não está fazendo por aquela pessoa, a motivação dele é outra. A motivação dele é ele mesmo, é ele ser reconhecido. E a Bíblia vai dizer que quando você, a mão esquerda ou a mão direita, der algo, que uma não veja a outra. Mas hoje nós temos essa questão desse amor, que é um amor muito interesseiro, egoísta, um amor que pensa em si mesmo. E o próprio Paulo escreve também nesse mesmo capítulo sobre o amor, que o amor, ele tudo sofre, tudo espera, e que ele não se engrandece, né, com a dor do outro. Então, a fala de Tiago em relação ao amor é em relação a isso. O próprio Deus, ali na carta que está escrita ali no Apocalipse, capítulo 2, que é a carta aos Efésios, vai dizer, olha, elogiou por muitas coisas que eles passaram, que eles resistiram, mas ao final ele faz uma observação. Mas vocês perderam o primeiro amor. E muitas das pessoas hoje, em nossos dias, têm perdido o primeiro amor. São pessoas que não amam. E Jesus foi tão enfático, porque essa questão do amor ela é muito interessante. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Está escrito na Bíblia, Deus é. Deus não tem amor, Deus é amor. E aí, a prova deste amor de Deus, para fundamentar para vocês que realmente Deus é amor, que é o versículo mais conhecido de todo, né? O Evangelho de João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus é amor e Deus prova que é amor. Olha o que Tiago diz, a fé com as obras. Ou seja, Deus está mostrando a teoria e a prática, que as duas coisas, a fala de Deus e a prática de Deus, elas estão concisas, interligadas, coerente. Há uma coesão na fala em que Deus pronuncia.
Então Deus é amor. E Jesus vem, e aí na questão de Jesus, todos nós sabemos e não tem nem como contestar, né? É inconteste o que Jesus faz. Porque Jesus deu a sua vida em prol da sua igreja, em prol do seu povo. Ele deu a vida. Ele não morreu porque alguém. Não, foi uma escolha dele. Ele escolheu pagar o preço por amor a nós. E Jesus vai sempre enfatizar realmente essa questão do amor. Então Jesus também é alguém que prova o que disse e com o ato, com a atitude, ele é executado para mostrar que teoria e prática elas têm que andar juntos. Ortodoxia e ortopraxia são duas mãos que se dão e que se unem num só propósito. Então, a questão de Tiago aqui, e o próprio Jesus vai dizer, em relação ao amor, diz o seguinte, ele vai dizer, se vocês amar uns aos outros, ou ao próximo, saberão que vocês são os meus discípulos. Veja, Jesus está dizendo, olha, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos, não é se vocês estiverem com a Bíblia debaixo do braço, não é se vocês estiverem indo para a igreja, não é se vocês estiverem levando cesta básica e tantas outras coisas que são pertinentes, que é necessário fazer. Mas se vocês acharem que isso é que vai mostrar que vocês são meus discípulos, vocês precisam mudar a forma de pensar. Vocês precisam de mudar a forma de ver o reino de Deus. Porque eles vão saber, eles vão identificar que vocês são meus discípulos quando vocês amardes uns aos outros. Quando você amar o próximo. E a questão do amar na Bíblia, você vai ver em vários lugares dizendo, ajudai uns aos outros, ajudai ao próximo. Você vai ver que, na realidade, essa palavra ajudar ao próximo está dentro da palavra de Deus, principalmente aqui nos evangelhos, de forma intensiva. Né? Ajudar ao próximo, carregar o fardo dos mais fracos. Essa é a perspectiva de Tiago para aquele povo que estava fragilizado, e ele traz como alguém que está forte, como alguém que conhece, como alguém que é comprometido com o reino, trazer essa fala para os mais fracos. Ele não se importa só com a qualidade, ou seja, Tiago estava preocupado não só com ele, que apesar de estar perseguido, mas ele estava de certa forma estruturado, estava bem, mas ele estava preocupado com os que estavam fragilizados. Ele estava indo ao encontro dos doentes, dos feridos, dos machucados, dos perseguidos. Porque imagina você, dentro dessa perseguição que estava tendo ali pelo Império Romano, se ele não tivesse essa visão de reino, ele se esconderia ou então viveria de uma forma realmente tranquila. Né? Ele não queria atrair, mas não, ele sai, escreve e ele também prega e vive esse evangelho, que é o evangelho da prática do amor. Então, na realidade, o que nós percebemos, e aqui resumindo, já finalizando, essa questão, inclusive estou com a Bíblia está aberta aqui em 2 Pedro. Na realidade é o seguinte, finalizando, ele vai dizer sobre os falsos mestres, né, que ele traz aqui. Aqui em 2 Pedro, por exemplo, 2, já começa com o título Falsos Mestres, né? Que na realidade ele também tem essa preocupação, porque imagina vocês, quando o inimigo ele tem essa artimanha, quando geralmente ele atua quando as pessoas estão fragilizadas, se sentindo sozinhas, se sentindo cansadas, ele aparece, trazendo talvez aqui uma solução imediata, mas que nada mais é do que uma cilada. O inimigo ele é rasteiro, o inimigo ele é perspicaz, o inimigo ele é audacioso, o inimigo ele é sorrateiro. Às vezes ele faz algo, uma aparência de que vai ser bom para aquela pessoa, mas na realidade é o fim, é uma armadilha. E aqui ele vai trazer essa questão dos falsos mestres. E aqui hoje nós precisamos trazer, por exemplo, esses falsos mestres para os dias de hoje. O que tem de falsos mestres
pregando o evangelho não é brincadeira. Proliferou, disseminou. Em todos os lugares está cheio de pessoas que são falsos mestres. Aliás, nem mestres são, porque grande parte, eu acompanho vocês também, de pessoas que, principalmente nas redes sociais, que falam do evangelho, não conhecem o evangelho, não viveu o evangelho, não vive o evangelho. E os erros são grotescos, tanto teologicamente, quanto até na interpretação, na hermenêutica dos textos. Então hoje nós estamos com um evangelho nas mídias sociais que é muito rasteiro, é muito raso. É um evangelho, na realidade, de certa forma, desqualificado. E as pessoas, porque lhe falta conhecimento, elas embarcam nessas ideias. Porque, principalmente quando a gente fala hoje no sentido da religiosidade, a religião hoje ela tem, de certa forma, sido o grande câncer da humanidade. Porque por causa das religiões matam, torturam, se corrompem. Por isso é que a Bíblia vai dizer, e aí essa questão aqui que traz que a quem mais é dado, mais ele é cobrado. Por isso que os mestres e aqueles que se desejam ser mestres, mas que sejam verdadeiros, porque essa conta vai chegar, o boleto vai chegar. Sem dúvida nenhuma. E muitas pessoas hoje estão enganando milhares de pessoas com evangelho falso, com profecias falsas, ministrações falsas, ideologias falsas. Mas entenda bem, por isso que nós precisamos entender, e nós como estudantes de teologia, né, nós como alguém que não se contenta só, conforme a Bíblia vai dizer, né, de estar na margem ali do mar, quando ali, se não estou enganado, em Ezequiel, que mostra a pessoa com um cordel e ele foi entrando à margem e foi entrando e a água deu nos pés, depois deu na canela, depois deu no joelho, depois foi aprofundando até chegar numa profundidade. Nós que não nos contentamos em ficar às margens ali na praia, a gente quer aprofundar mais dentro do evangelho, dentro da visão do reino, e isso o preço é alto, né? Muito alto, mas para a gente que precisamos pregar o evangelho, e esse evangelho tem que ser genuíno, nós precisamos dessa questão de estudar. Não tem como você querer ser alguém que pregue o evangelho sem ter profundidade. Você precisa de mergulhar, você precisa de ir mais fundo. Você precisa de pagar o preço. Você não pode ficar às margens da praia. Você precisa ir nas profundidades, né? Onde está a revelação de Deus ali para você trazer para o povo. Então, Tiago traz aqui essa questão de que nós precisamos nos aprofundar na verdade, na palavra, mas que todo esse conhecimento ele precisa convergir, ele precisa estar eivado de amor. O amor aqui é, na realidade, a peça fundamental para que nós possamos fazer e trazer essa visão de que nós somos discípulos de Jesus. Porque só o amor pode mostrar que nós aprendemos de Jesus o que é o amor e nós estamos colocando em prática. E aí Tiago, finalizando aqui para vocês, Tiago traz então a questão da prática, a fé e as obras. É preciso ter fé, mas essa fé tem que ser validada pelas obras. Não adianta só você falar que tem fé e se você não tem nada que mostre que você tem fé. Pedro é o símbolo exato aqui, né? Pedro tem fé, Jesus chama e ele sai do barco e pisa nas águas. Ali mostrou que ele tinha fé. E ele andou sobre as águas, né? Essa é importante. Então, na realidade, e sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, que a gente possa aprender, né, com Tiago, principalmente a questão do amor, principalmente a questão da fé, essa fé que nos faz levantar, essa fé que nos faz resistir, essa fé que nos coloca de pé e que nos dá força para combater as coisas ruins, o inimigo, tudo pela fé. E se nós tiver fé em Deus, nós vamos olhar para frente, para o alvo, conforme diz Paulo, e nós vamos avançar. Pode acontecer como no Salmo 91, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos no sentido não de que nós não seremos feridos ou machucados, não, mas é que a nossa fé não será abalada e que nós vamos prosseguir para o alvo e que nós vamos chegar no alvo. E qual é o alvo? Um dia morar com o Senhor
no seu reino, no reino de glória. Que Deus possa te abençoar, abençoar cada um de nós, e que essa palavra possa entrar no nosso coração e que ela possa trabalhar em nós, que ela possa mover pedras, que ela possa mover as águas do nosso coração e que nós possamos ser verdadeiramente alguém que ama a palavra de Deus, que ama a Deus, e se amamos a Deus sobre todas as coisas, o mandamento mais próximo desse é amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento de Tiago. Muito obrigado, espero que nós possamos aprender com ele, que nós possamos colocar esta visão dentro de nós e, mais do que uma ortodoxia, nós tenhamos em nossa vida uma ortopraxia, a fé e a prática.